Shalom, shalom para todos, né, aqui que estão nesta live, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre a vida de cada um de vocês. Então, essa é a nossa live de encerramento da segunda jornada de avivamento com o livro do jejum, né, preparando a terra para uma grande colheita. Tenho certeza que, como eu, como a Andressa, pastora Andressa, todos aqui têm muitos testemunhos de milagres, do agir de Deus, e certamente, porque Deus é bom, estaremos colhendo ainda a 30, 60 e a 100 por um, aí da semeadura que foi feita nesse período de jejum. Amém, amados? Então, essa é a live de encerramento, é uma live que a gente já né, nós recebemos de Deus, que nesta live, a pastora Estela esteve aí dirigindo as lives, a maioria delas, só uma que não pôde, motivo de internet. E nós tivemos aí, na primeira fase, a pastora Andressa, na segunda fase, a pastora Meire, na terceira fase, tivemos a nossa amada Jéssica Paloma, na quarta fase, tivemos a pastora Fran. Então, queridos, tanto a pastora Estela, né, que dirigiu as lives, eu sou muito grata a Deus pela vida dela, como as amadas que tiveram trazendo aqui a palavra do Senhor em cada fase, terão a oportunidade de testemunhar, né, de falar não só da fase, né, que elas ministraram, mas ou de dar um testemunho de algo que Deus fez, ou uma palavra para todos que fizeram o jejum, que estão nesta live, que vão assistir depois. Então, vocês terão a liberdade aí de até uns 7 minutinhos, se passar não tem problema, né? Mas para que nós sejamos aqui edificados com aquilo que Deus ministrou na vida de vocês que estiveram aí, como acredito que foi a Marilza que orou, a Irene, não me vem agora a certeza, que todos foram escolhidos por Deus, né? Acho que foi você, Marilza, né? Tanto para ministrar a palavra, orar, né? Adorar. Então, a gente orava ao Senhor para fazer essa escala, eu e minhas queridas ajudadoras, cooperadoras, diaconisas, né, Marilza e Irene, e o Espírito Santo ia ali nos dirigindo. Então, aquelas que tiveram a oportunidade de trazer nas lives, tanto também nas meditações, a oração, a adoração, foram aí escolhidos pelo Senhor, e nós somos muito gratos. E também porque se dispuseram, né? Algumas pessoas não foram escaladas, porque nós fizemos uma enquete, e se a pessoa não foi escalada, foi porque ela se sentiu mais confortável apenas ouvindo, concordando. Então, todos aqueles que se posicionaram, não, eu quero orar, ou eu quero adorar, ou eu quero ministrar a palavra, tiveram a oportunidade nessa jornada. Amém, queridos? Então, eu quero começar com a pastora Estela, a pastora Estela que esteve aí, que vai estar amanhã aí, trazendo o calendário de Deus, novo mês que já entrou. Então, ela vai estar agora compartilhando conosco, pastora Estela, acerca dessa segunda jornada de avivamento. Você que esteve fazendo, você adorou, você orou, você ministrou, e você ficou na direção das lives. Então, essa experiência sua aí, dessa segunda jornada, querida, compartilha conosco aí. Esse livro, o Jejum, para mim, ele é muito maravilhoso. Nada é superior à Bíblia, tá? Mas esse livro, ele é baseado inteiro na palavra. Então, Jesus nos mandou jejuar. O jejum é uma prática espiritual. Eu faço o jejum de uma maneira calculada, eu faço o jejum com propósito, eu faço o jejum para confessar os pecados, para pedir perdão, para falar para mim mesma que eu dependo de Deus. Eu faço o jejum por isso. E esse livro, ele dá um passo a passo, ajuda assim você não ficar tendo que procurar o que eu vou orar hoje. Então, eu já abro ele aqui, ele tem uns 40 dias, e para mim é maravilhoso. E eu vivi muitas coisas maravilhosas. Na primeira fase, ela fala muito dos pecados, de tirar a semente ruim de dentro de mim. Então, havia vezes que eu estava com uma semeadura terrena ruim, e eu sentia naquele dia que aquilo estava me prejudicando. E aí depois, quando passavam os dias de jejum, que entrava na segunda fase, quando começavam a vir as novas sementes, aí eu percebia que eu não estava enxergando certas coisas que Deus tinha para mim,
por causa da semeadura que estava tampando os meus sentidos espirituais. Então, eu associava o meu jejum a pegar cada uma dessas palavras e orar. E eu recebi bênçãos, assim, eu fiz por inúmeras vezes, eu perdi a conta. E para mim foi realmente maravilhoso. Quando você vê o exemplo de, por exemplo, Paulo, quando ele jejuava para descobrir o ministério, para se consagrar, para fazer o ministério que ele tinha que fazer, é muito assim. Às vezes você tem os dons, você recebe dons, e aí você não pode negligenciar isso, sabe? Usar como se não valesse nada. Você tem que trabalhar aquele dom, procurar ser melhor, porque o dom, ele produz os frutos, e os frutos são para abençoar os irmãos. Então, eu levo isso muito a sério. Então, eu costumo fazer jejum para me santificar, para me limpar, para o dom fluir melhor, para eu dar melhores frutos para os meus irmãos. E esse livro me ajudou muito mesmo. Eu tive experiências muito maravilhosas na segunda fase, quando ele fala da bondade de Deus, aqui no 15º dia. Eu lembro que esse dia, assim, eu comecei o jejum, e aí parece que você está fazendo um jejum igual faxina. Você começa a tirar os móveis do lugar, começa a achar a teia de aranha, a sujeira. Aí comecei a fazer o jejum, começou a dar uns problemas, e quando chegou nesse dia, eu estava muito presa na força do meu braço. Aí quando eu li sobre a bondade de Deus, aquilo me quebrou. Eu falei, gente, Deus é tão bondoso para mim, e eu estou aqui desesperada para fazer no meu braço. Aí eu só orei, entreguei aquilo, e aquela situação ela se resolveu. E é um aprendizado que eu fiquei para a minha vida. Depois, não é só fazendo jejum, mas sempre. Eu ficava pensando, se eu estou me sentindo assim, será porque eu não estou pondo a força no meu braço? Então, ele te induz, ele te conduz, ele te encoraja a você aprender coisas na prática. E quando a gente aprende na prática, a gente aprende bem melhor. Então, para mim, realmente foi maravilhoso. Então, você vê na Bíblia tantos exemplos, quando no meio das adversidades Paulo orava, Esdras orou para pedir uma viagem segura, suplicou a bênção do Senhor, Samuel orou e jejuou, o povo jejuou para levantar Samuel como juiz. Então, se você quer ter um juiz digno na sua terra, no seu país, ore e jejue para Deus levantar juízes honestos, né? Os ninivitas, que eram um povo tão medíocre, tão horroroso, tão maldoso, quando eles souberam que Deus vinha com castigo, eles jejuaram para pedir perdão dos pecados e Deus os perdoou. Mesmo Acabe, o marido da Jezabel, gente, quando ele recebeu do Elias a sentença de que ele ia ser punido, ele fez um jejum, e Deus abençoou e falou, não farei esse mal nos seus dias. E Daniel, para pedir perdão dos pecados da nação. Então, você pensa assim, tem os meus pecados, mas e a nação? Você pode jejuar para pedir perdão dos pecados da nação, né? A Esther jejuou para ser livre da condenação da morte, ela e o povo dela. Neemias para reconstruir os muros que estavam destruídos, a casa dele. E tantos jejuns maravilhosos que a gente vê na Bíblia. E todos eles estão aqui dentro. Todos esses jejuns, tem todas as situações estão aqui, como você passa por cada situação e vence. Então, eu não poderia deixar de jejuar mais essa vez, e pretendo que quando entrar o ano, que faltam uns dias, eu vou começar de novo, porque me ajuda muito a me manter firme nos caminhos do Senhor. Eu acho ele maravilhoso. E eu participei de todas as fases mesmo. Eu gostei de adorar o Senhor, eu gostei de falar a respeito das bênçãos de Deus aqui para vocês. Também estarei orando todo dia, orando no final do dia. Eu gosto muito de servir a Deus junto com os meus irmãos, é algo que me dá uma alegria. Então, eu te encorajo, se você não tem, adquira o seu livro, comece o ano fazendo um jejum para já limpar a terra, limpar o caminho, e o Senhor poder entrar dando direção para você e toda a vitória que você precisa na sua vida. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, de ter participado, que para mim, eu me sinto honrada. Muito obrigada. Oh, maravilha, coisa linda de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, agora nós vamos ouvir pastor Andressa, né? Pastor Andressa na primeira fase, que nos trouxe uma palavra, ela agora vai, deixa só aqui, pastor Andressa, ajustar aqui bonitinho. E ela tem a palavra, pode começar, filha. Oi, gente, shalom para todo mundo. Então, mais um jejum de 40 dias aí, né?
E eu, ouvindo algumas orações no decorrer dos dias, muitas pessoas de vez em quando falavam: o Senhor está nos ajudando, está difícil, mas o Senhor nos ajuda. Então, com certeza, todos enfrentaram aí dias desafiadores, enfrentaram situações como é na vida, né? Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: estando jejuando ou não, essas situações iriam acontecer. Estando jejuando ou não, essas situações iriam acontecer. Então, a minha mãe sumiu da tela aqui. Glória a Deus. Então, assim, algo que eu estava meditando é que, estando jejuando ou não, as situações de dificuldade, elas acontecem na nossa vida. E só que quando a gente está em jejum, em quebrantamento, a gente fica mais sensível, à voz de Deus, ao Espírito, mas também certas coisas parece que afloram, né? Eu não sei, parece que as coisas da carne, assim, falam: ei, eu tô aqui, você tá tentando me matar, mas eu não quero morrer, não. Então, vem algumas coisas também, assim, mais afloradas, e talvez, não porque apenas você está jejuando, mas porque você está com uma percepção maior, porque você está se posicionando contra aquilo. Então, você percebe o inimigo, percebe a si mesmo, né? A influência do inimigo na nossa própria vida, através, como a pastora Estela falou, de semeaduras malignas, daquilo que não veio de Deus, que foi plantado, que não foi Deus que plantou. Então, assim, do jejum, no geral, o que eu tenho para falar é: não deixe de jejuar, amém? Eu não sei como você está terminando esse jejum de 40 dias, talvez você está terminando esse jejum de 40 dias e você não está por alegria. Às vezes você está esmagado por alguma situação, às vezes você está triste por alguma coisa, às vezes você está sem esperança, mas eu digo: continue sim, continue jejuando, continue se quebrantando. Por quê? Porque essas batalhas que você enfrentou nos últimos 40 dias, elas iriam acontecer você jejuando ou não. E tenha certeza que, se você estava jejuando, foi melhor do que se você não estivesse jejuando. Por mais que tenha acontecido situações difíceis, por mais que talvez você não esteja satisfeito com você mesmo, não esteja feliz com alguma outra pessoa, não importa. Continue nessa jornada, amém? Nas próximas jornadas que vierem, continue nessa busca, porque o Senhor vai continuar essa obra na nossa vida. E eu quero agora, depois de falar do modo geral, né, do jejum, do livro, que é também muito maravilhoso para mim, eu já fiz também muitas vezes e vou continuar fazendo toda vez que o Senhor me direcionar, porque realmente é uma ferramenta do Senhor para a igreja dele. Eu quero enfatizar 3 meditações que foram, assim, cruciais para a minha vida, especificamente nesse jejum, né? Dessa vez, fazendo junto com vocês. Eu tenho um testemunho também. Deixa eu falar logo o testemunho. Eu fiquei sabendo só agora, em poucos dias atrás, quando minha mãe chegou, eu fiquei sabendo que existe pessoas, um grupo com pessoas que estão orando pelas pessoas que estão jejuando. E eu tenho um testemunho a respeito disso. Eu já fiz esse jejum outras vezes, né? Como já comentei aqui. Mas essa vez, apesar das dificuldades, das coisas, eu senti uma leveza nas meditações. No momento em que eu mesma ia lá pegar o livro e meditar, eu senti uma leveza maior, eu senti menos resistência. Muitas outras vezes, quando eu ia para as meditações, eu sentia uma batalha espiritual, sabe? Tentando roubar minha mente, eu tinha que continuar, eu lia de novo. E dessa vez eu não senti isso. Agora eu descobri o que é, porque tinha gente orando por todas as pessoas que estavam jejuando, tinha intercessores orando por cada um de nós. Então eu quero
agradecer todas as pessoas que oraram, porque eu senti esse impacto na minha própria vida, eu senti essa diferença, e encorajar alguém que talvez não fez o jejum ou parou no meio do caminho, que você não deixe, faça o próximo, vai ter gente orando por você, para você conseguir, amém? Foi muita bênção para mim, então agradeço a todos. Bom, e agora eu quero comentar com vocês de 3 meditações que marcaram a minha vida nesses 40 dias de jejum, nessa jornada, que foi a número 1, removendo as contaminações. E estrategicamente, pelo Espírito Santo, eu que caí para falar da primeira fase. Então, uma pergunta que veio naquela palavra que eu dei na primeira live foi: o que está no seu coração hoje? Se isso se materializasse, se isso concretizasse, ia gerar vida ou morte? E Deus estava falando comigo mesmo, porque talvez com outras pessoas, mas era totalmente para mim, porque naquele dia eu tinha plena consciência de que se o que materializasse do que estava dentro de mim se materializasse, geraria morte. Então, Deus estava me confrontando, Deus estava me mostrando o estado do meu coração e que eu não podia ficar daquele jeito. E que eu precisava abrir mão daquilo, daquelas coisas que estavam me contaminando, porque eu nasci para gerar vida, eu não nasci para gerar morte. E se o que estava em mim gerava morte, eu precisava abrir mão daquilo. Então não foi fácil, mas eu creio que Deus removeu isso da minha vida. Bom, passando uns dias, claro que Deus falou em todas as meditações, mas tem 3 que me marcaram. Então, a outra que me marcou assim muito foi o 21º dia, que foi coração limpo. Meu Deus! Quando você pensa que já está melhor, chega nessa meditação, eu falo, misericórdia, eu estou podre, meu coração está podre, eu preciso ser lavada, eu preciso disso. E foi quando eu consegui, porque eu já estava há uns dias, Deus falando comigo, usou inclusive profetas, pessoas que nem sabiam como eu estava, para falar coisas. Naquela semana falou assim, estou orando por você, para Deus limpar seu coração. Eu falei, meu Deus, amém. Aí quando chegou no 21º dia, coração limpo foi que eu consegui fazer. Consegui realmente limpar o meu coração, porque tem coisa que não é Deus que vai fazer, é a gente que vai ter que fazer. É a gente que tem que escolher, pegar e pôr para fora, é a gente que tem que escolher. E é claro, a gente pede a ajuda dele, com a ajuda do Espírito Santo, tal, mas é uma atitude nossa, de pegar e vem, Senhor, vem com a sua água, vai limpando. Então, estava nos preparativos para a adoração que eu ia conduzir aqui na Suíça, dia 12 de dezembro, e foi quando Deus falou, né? Precisa de um coração limpo para oferecer uma verdadeira adoração. Então, não tem como você oferecer uma adoração a Deus com o coração cheio de coisas. E pode ser qualquer coisa, gente, que te afaste de Deus, né? Como a falta de perdão, por exemplo, que era o meu caso. Então, não é fácil, tem situações que não são fáceis. E o diabo, ele quer nos prender, e a gente não pode. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Então, realmente louvo a Deus por essa ferramenta desse livro, que nos ajuda a ouvir a voz do Espírito Santo. E a de ontem, né? Foi a terceira, assim, que me marcou, que é olhando sempre para Jesus. Mesmo tendo feito várias vezes, eu não estava lembrando qual que era o que estava escrito no último dia, né? E quando começa lá a meditação, assim, olha, se você errou, se você não... Eu falei, meu Deus do céu, é totalmente para mim. Então, por mais que a gente seja espiritual, aqui tem líderes, tem pastores, tem gente que ora, que busca, que jejua. Nós temos momentos de fraqueza, nós somos seres humanos,
Nós passamos por momentos, inclusive, de fragilidade física, quando a gente fica doente, alguma coisa, a gente fica mais frágil. E o Senhor dizendo, né, o fechamento, assim, que fala, olha para mim, sabe? Aquela palavra de Deus ali no final do livro, para mim, foi... Eu já tinha feito outras vezes, mas dessa vez eu senti mesmo como se Deus estivesse assim na minha frente, falando comigo. Filha, tá tudo bem, olha só, continua olhando para mim, deixa que eu vou fazer a obra, você está fazendo a sua parte, eu vou fazer a minha, só olha para mim. E essa questão de você saber que o impossível está nas mãos do Senhor. E talvez você chegou nesse 40º dia pensando, ainda não vi nenhum milagre, né? Não sei como, talvez tem gente que tem milagre para contar, mas tem gente que vai falar, 40 dias, ainda nenhum milagre aconteceu. Gente, o milagre é a gente conseguir, o maior milagre é a gente conseguir continuar crendo. Então, continue crendo, confiando no Senhor. Então, assim, me marcou sobre o perdão para mim mesma, sobre confiar no impossível de Deus e crer no impossível mesmo sem nenhuma aparente melhora. Você, às vezes, olha para situações e não vê, nossa, nenhum sinal, talvez, nossa, nenhum sinal de melhora nessa circunstância, mas continuar crendo no Deus do impossível. Então, foram essas 3 meditações que me marcaram. Foi uma bênção. Amém. Encerro minha participação. Glória a Deus, aleluia, lindo. Deus é bom, né, queridos? Glória a Jesus. Nós, então, vamos nos preparar agora para ouvir a pastora Meire. Ela vai, então, agora ter a oportunidade. Pastora Meire está aí, gente? Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, pastora Meire. Realmente, eu quero falar que houve-se um verdadeiro milagre. O milagre somos nós. Nós estamos aqui, nós estamos celebrando aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Eu acredito que cada um aqui, eu não sei qual foi a intenção do coração, o princípio, eu lembro que tanto eu falei lá no vídeo, lá como a minha sobrinha Andressa, ela falou que a gente tinha que estar com o coração aberto na live, não sei quantos aqui lembram disso, para receber de Deus. E como a pastora Estela também falou, esse livro não é a Bíblia, não podemos nem tampouco sequer comparar com a Bíblia, mas também ela também falou uma verdade. Aqui é Bíblia total, não é a Bíblia, mas é Bíblia. E aqui nós encontramos muitas coisas que podem nos ajudar a cada vez que a gente faz esse jejum. Aqui nós podemos nos arrepender, nós vamos do arrependimento à frutificação. Nós vamos do nosso interior, a entrega do nosso interior a uma maturidade, como a pastora Andressa falou aqui, sobre o coração dela limpo, e tantas coisas que ela vivenciou durante esse propósito, e o que aconteceu. Então, isso é maturidade. O coração limpo, quando você se entrega, você deixa Deus trabalhar, você passa pelo processo, há uma maturidade grandiosa. E nós também aprendemos dentro da palavra de Deus, dentro desse livro, que é um contexto da palavra de Deus, nós aprendemos que nossa dependência humana, nós entregamos total e nos levamos a depender totalmente de Deus. A pastora Andressa também acabou de falar isso aqui também, na live, em outras palavras, ela falou também aqui na live.
Então, para mim, o que aí vocês vão falar assim, pastora Meire, e para você está falando isso, está falando aquilo, e para você. Para mim, amado, eu nem tenho palavras para expressar, mas eu teria que ter, meu Deus, uma palavra para resumir tudo isso, eu vou usar. Aqui eu falei, quando eu meditei, eu mergulhei nesse jejum. Então, eu pude, claro, tive as minhas dificuldades, como cada um de vocês tiveram. É muito difícil ter a busca, então eu passei, eu tinha minha vida muito corrida, então eu passei a levantar todos os dias, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, para poder fazer as meditações. E aí, meu Deus, gente, minha mãe está saindo lá fora, um momento. Mãe, minha filha, fecha essa porta. Gente, é incrível, ela não levanta da cama, só para vocês terem ideia. Eu comecei aqui na live, ela levantou. Mãe, sente ali. Eu levantei, mas não estou perto. Sente, meu amor, que a senhora pode cair, por favor. Então, amados, é isso. Eu quero dizer para vocês que foi muito poderoso. Eu cresci muito espiritualmente. Deus me ensinou muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas com o Espírito Santo de Deus. Do livro, do começo do livro, realmente, a minha irmã, a apóstola Mara, foi muito inspirada por Deus, porque desde o começo desse livro a gente começa ao arrependimento, quando Deus, ele é o nosso agricultor, ele começa a trabalhar dentro da gente, começa a lapidar, começa a mexer, aí você vai lembrando de todo um procedimento, de tudo que ele pode fazer, e ele faz, a partir que a gente vai entregando, aí já na segunda fase, aí quem absorve e deixa o coração aberto, mergulha no coração aberto, aí você tem um enchimento espiritual, aí Deus começa a se revelar a você. Tudo isso é nesse livro. Tudo isso você encontra dentro desse livro. Então, essas revelações não é só você buscando espiritualmente, não, você encontra em base bíblica. É neste livro, em base bíblica, que muitas vezes você pega a Bíblia e você, talvez, não sei, não vou dizer, acontece comigo, queridas, a gente passa despercebido, são verdades que você lê a Bíblia, que você estuda a Bíblia, mas aqui tem uma clareza, eu acredito que é tanto que foi inspirado por Deus através da pastora Mara de Jejum, como também inspirado pelo próprio Deus para trazer para nós essa clareza. Então, eu encontro tudo que eu preciso, eu encontro nesses dias, em cada jornada, em cada situação. Então, Deus começou no arrependimento, depois Deus vai se revelando a gente, vai se revelando, aí depois ele entra na terceira fase, trazendo a nossa vida à maturidade. Então, ele vai... Aí é onde a gente vai começar a praticar a nossa fé. O Senhor vai levando a gente a um nível de fé. E aí, quando a gente chega nessa quarta fase, que você já pensa que passou por tudo, não. Aí você vai ver outras coisas, você vai, como foi lá você vai começar, não, Senhor, eu preciso realmente ter um coração de adorador, você vai confiar em Deus, você vai obedecer, você vai se aperfeiçoando, as suas fraquezas, elas se tornam pequenas, porque não depende de você. Nós não dependemos de nós, nós dependemos de Deus, e aqui na quarta fase, Deus nos leva a isso. E é incrível, eu já fiz esse jejum, como a minha sobrinha falou, outras vezes, mas aí depois eu vou vendo que é como não vou falar um quebra-cabeça, mas é uma coisa que vai encaixando como um corpo, a peça de um corpo. Começa lá desde o comecinho, que vai falando, a gente vê no questão da humildade, aí a humildade começa, aí vai na primeira, vai na segunda, vai na terceira, e na quarta a gente já vê tudo com clareza. Então, assim, é como a pastora Estela falou, eu assim, vou pedir ao Espírito Santo de Deus, e como a pastora também falou, a primeira oportunidade estarei voltando a fazer sozinha,
porque eu creio que e pedindo uma profundidade maior do Espírito Santo, porque esse livro, ele tem tudo que a gente precisa de uma ajuda, vamos dizer assim, uma autoajuda da parte de Deus, não deixando a Bíblia de lado, me entendam, mas se vocês, para a gente que muitas vezes tem uma dificuldade de fazer um jejum, nós temos aqui, passo a passo, não, eu vou agora me fortalecer, vou tirar pelo menos 2 vezes por ano, para eu ser fortalecida espiritual, porque nós aqui somos guerreiros, nós somos soldados, e nós precisamos nos fortalecer, e mesmo aqueles que estão começando agora, que nunca fizeram, eles têm também a oportunidade de ter um resultado muito grande, até mesmo mais do que eu, do que a pastora Estela, do que a pastora Andressa, do que a diaconisa Maria, do que todos que já fizeram aqui. Porque eu volto naquilo que a pastora Andressa falou, é abrir o coração. Tudo começa lá. Eu abro o meu coração e Deus começa a trabalhar. Agora, se eu começo a ter reservas, realmente. Então, muitas vezes, a gente faz com reservas. E é necessário realmente pedir o Espírito Santo de Deus, porque nem muitas vezes a gente está disposto a entregar, a obedecer, a mudar de atitudes, de comportamento. Então, esse livro, para quem permaneceu no jejum de 40 dias e não desistiu, você foi do começo até o fim, é o que aconteceu com a pastora Estela, com a pastora Andressa, acredito com todos que estão aqui. O que vai acontecer? Vai virar um hábito, a gente vai querer sempre, porque é um hábito tão gostoso de estar vivendo a palavra de Deus todos os dias, de uma forma especial, que o Senhor nos revela. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma transformação profunda no nosso coração. E eu quero essa transformação. Eu sei que ela ainda não aconteceu na íntegra, porque eu sei que a gente tem coisas que Deus, por isso que a gente tem que estar fazendo sempre, porque Deus, ele não vai de um tudo com a gente, ele vai passo a passo. Ele vai passo a passo. Então, o que ele me revelou durante esse jejum, eu não vou, ele trabalhou se eu me deixei ser trabalhada por ele. E no próximo, eu vou descobrir outras coisas que o Senhor vai me mostrar. Então, qual vai ser o privilégio disso? Eu. Então, o milagre sou eu. O milagre aconteceu. Deus trabalhou, Deus fez. Então, eu acredito que se você esperou alguma coisa, lembre, a colheita, ela aconteceu e ela foi real. É a sua vida, é a sua intimidade com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Com certeza, ele aconteceu. E com certeza, o amor de Deus te preencheu de uma forma sobrenatural. E com certeza, você pôde apreciar grandes verdades bíblicas que talvez passaram muitas vezes desapercebidas aos seus olhos. E para mim, realmente, foi um divisor de água, o qual eu mergulhei de cabeça, de corpo, e tudo que eu podia fazer. E aí Deus abriu muitas coisas no meu ministério, abriu muitas coisas na minha visão espiritual. Eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que eu posso fazer grandes coisas nele, eu não preciso pensar, Meire, você vai ter que fazer isso sozinha. Não, não, não. O Senhor está comigo. Vai, filha, vai. Eu tô na frente, vai, tu só precisa pegar tuas sandálias e ir embora. Vai. Então, assim, temos luta, como a pastora falou, a gente vai ter mesmo, que a gente faça o jejum, que não faça, só que tem uma diferença, querido. No jejum você tem alimento, e sem o jejum você não tem esse alimento diário. Muitas vezes o seu tempo para Deus, quando a gente
não está em jejum, ele às vezes é um pouco limitado, porque a gente faz isso limitado. Mas no jejum, não, você se abre, porque você quer receber. Você sabe que você está fazendo um jejum ali, não é por um acaso. É porque você quer mais de Deus, mais da presença dele. Então, eu quero dizer para vocês que, para mim, foi algo grandioso, e que Deus abençoe a todos vocês, e que vocês possam também ter recebido da mesma forma, e se porventura não receberam, vocês esperem que vocês vão receber. Deus é aquele que vai mostrar dia a dia. Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, pastora Meire. Deus é bom. Testemunho poderoso. Aqui, amados, algumas pessoas que não podem falar, como a Denise, depois a gente vai ler seu testemunho. Você pode escrever, e depois que as pastoras, as ministrantes das fases tiverem, né, dado a palavra, você também tem oportunidade, você vai ter oportunidade também de compartilhar o seu testemunho, tá bom? Aqui nós temos adoradoras, intercessoras, glória a Deus, missionárias, né, Janaína? Então, vários de vocês poderão também testemunhar. Amém? Eu quero apenas mencionar, nós vamos ouvir agora a Jéssica Paloma, que ministrou na terceira fase, mas antes disso, como a pastora Meire acabou de dar a palavra, gostaria que a pastora Andressa lesse aqui o testemunho da nossa prima Cristina Dias. Não sei, que talvez ela também não possa falar, né? Ela escreveu. Por meio da vida da pastora Meire e das suas orações e do seu jejum, Deus a usou para libertar a minha aluna de uma vida muito difícil, marcada por muitos riscos e violências. Hoje, ela está segura em um abrigo, algo que antes parecia quase impossível. Deus a abençoe grandemente, gratidão por sua vida. Amém, glória a Deus. Aqueles que fazem parte do Amanhecer com Jesus sabem que depois de eu conversar com a minha prima Cristina, a gente levou, né, o testemunho, levou a situação da criança para a live, para o Amanhecer com Jesus, nos comprometemos a orar, então você que orou, né, você faz parte dessa vitória. A pastora Meire já deu esse testemunho no Amanhecer com Jesus, e pastora Meire, quando ouviu, ela não se conteve apenas em estar intercedendo, né? Ela jejuou, né? Estava jejum, orou e também se moveu, né? Foi buscar a Deus uma estratégia, e Deus então interviu e tirou essa criança de uma situação muito triste, né? A gente compartilhou fotos da criança dormindo na sala. A nossa prima Cristina é professora e ela já estava fazendo um trabalho muito lindo com essa aluna, mas muito limitado ao ambiente de escola, né? Então, uma criança que o pai não queria, a mãe não queria, os pais traficantes de droga, usuários, o pai preso, vivendo situações de risco, de violência, abusos, e o Conselho Tutelar não tomava nenhuma providência. E nós estivemos orando e a pastora Meire agindo. Deus usou a vida dela, usou a vida dela, também da Cristina, e essa criança hoje está muito feliz, ela continua indo às aulas, e a professora dela é a Cristina Dias, nossa prima. Então, Deus, isso é um milagre, né, gente? É um milagre. Esse é um milagre maravilhoso, nós nos alegramos muito no Senhor, né? Tive conversando com ele, nós estivemos orando para que Deus desse as estratégias certas, e foi um milagre, porque Deus usou Cristina, e o diretor dessa escola, que a minha prima Cristina é professora espírita, né? E Deus operou, irmãos. Deus operou, porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Então, é o que Deus falou na última meditação desse jejum, e foi dito aqui já: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então, que possamos ter muitos testemunhos, né, de Deus agindo, levantando vidas, como da pastora Meire, que é de ação, que vai, da Cristina, que tem feito um maravilhoso trabalho como serva de Deus nessa escola. Então, a gente agradece muito a Deus pelos seus poderosos feitos. Amém? E depois vamos estar lendo o testemunho da Denise, que não pode falar, nós também estaremos lendo. Daqueles que não puderem falar, pode escrever, né? Cristina ainda colocou: a irmã dessa menina presa, o irmão morreu apedrejado e ela assistiu ao apedrejamento, criança de 7 anos. E a outra irmã de 14, grávida. Então, amados,
Deus, com a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, a sua oração e a sua ação, quando Deus move, como moveu a pastora Meire, pode fazer a diferença onde Deus te tem plantado. Amém? Então, agora nós glorificamos ao Senhor por esse testemunho maravilhoso, e nós vamos, então, ouvir a nossa amada, que ficou aí responsável de ministrar a palavra de abertura da nossa terceira fase, a nossa querida Jéssica Paloma, que também é um milagre de Deus, né? Glória a Deus. Então, querida, você tem a palavra. Amém. A paz, irmãos. Nossa, tremendo ouvir esse testemunho a respeito dessa moça. E olha, como a apóstola falou, eu também sou um milagre. E poderia testemunhar muito aqui a respeito da minha jornada, mas não é esse o ponto, né? E se do nosso jejum de 40 dias, mas pegando o gancho exatamente sobre esse testemunho que a Cristina nos trouxe, nós temos que pensar o seguinte: nós, como filhos de Deus, nós temos uma jornada aqui nessa terra que não só nos envolve, não limita só a nossa vida. A nossa vida deve ser um transbordar para outras pessoas. E quando a gente está dentro de um propósito guiado pelo Espírito Santo nessa terra, a gente tem que entender que a gente está semeando na vida de outras pessoas, muitas vezes sem nem mesmo sabermos. Só com a nossa atitude. A gente está transmitindo o evangelho, a gente está fazendo muitas coisas por outras pessoas que a gente não se atenta, mas esse não é o ponto. A gente também tem que fazer muitas coisas conscientes. E muitas vezes, o que, infelizmente, hoje, em toda a humanidade, talvez em todo o tempo que a gente tenha, né, aqui nessa terra, a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu não acredito que seja porque o Senhor não tenha prazer em querer muitos, mas porque poucos respondem a esse chamado. Poucas são as pessoas que se colocariam em uma fronte, né, à disposição daquilo que o Senhor quer que venhamos a fazer. E esse jejum, em especial, e pegando esse testemunho que a Cristina nos trouxe, ele vem trabalhando no nosso coração para que a gente esteja sensível ao Espírito Santo, para que a gente tenha uma sensibilidade em escutar a voz de Deus, para que a gente não seja enganado com o inimigo se disfarça de Espírito Santo. Eu lembro muito bem que a pastora Andressa já falou isso comigo. O inimigo se disfarça de Espírito Santo. Então, nós, para conseguirmos distinguir a voz do Espírito Santo de Deus e a voz do inimigo disfarçado, a gente tem que ter um relacionamento, a gente tem que ter intimidade, a gente tem que ter comunhão. E é uma jornada de uma vida inteira. Eu tenho uma caderneta que eu escrevo muitas coisas especiais, principalmente algo que Deus me traz. E há alguns anos, engraçado que esse daqui eu não datei, mas Deus falou comigo a seguinte coisa: devo aproveitar cada dia, mês e ano da minha vida para cumprir tudo que o meu Pai deseja, tudo que o Senhor deseja que façamos. Não existe aposentadoria para cada segundo, não existe aposentadoria e cada segundo é válido para cumprir a vontade do Pai. Então, a gente tem que entender que em uma jornada como filhos de Deus, a gente não se aposenta, a gente não chega e fala: agora sim, cheguei ao ápice, agora já cheguei, estou agora pleno, Senhor. Não. É uma vida de intimidade, comunhão e humildade para entendermos que é uma jornada com Cristo. É um jejum de 40 dias e foi maravilhoso. Creio que com muitos desafios, mas não para. Eu vou refazer o jejum. Eu tive, durante esse período, inclusive, a minha sogra veio a falecer, então foi assim, um período bem conturbado, em que eu tive que ajudar o meu marido, de forma a apoiá-lo. Eu ainda tenho uma bebezinha maravilhosa, e inclusive até vou pegar o gancho disso. Hoje ela está aqui escutando a minha ministração, mas ela é a resposta das minhas orações em um jejum de 40 dias do livro de Arando a Terra para uma Grande Colheita. Ela é a resposta de uma oração, de algo que eu e meu marido colocamos e levamos ao Senhor. Então Deus responde, mas Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não está aqui para fazer a nossa vontade, mas sim para que nós façamos a vontade dele, e a vontade dele é sempre alinhada. Então, que primeiramente, quando a gente for sempre fazer um jejum, que a gente tem muitos desejos, a gente leva tudo para o Senhor, mas que a gente tenha a sabedoria de pedir ao Senhor que nos guie, para que aquilo que tenhamos a colocar, né, diante do altar dele esteja alinhado com a vontade dele para a nossa vida também. Do contrário, a gente pode se frustrar e achar que, poxa, o não de Deus faz parte. Até o não de Deus é bênção para a nossa vida. Eu glorifico a Deus hoje por todos os nãos e portas fechadas que ele me proporcionou. Significa livramento, significa cuidado. A correção, a Bíblia fala que Deus corrige o filho a quem ama. Então, se
Deus está, muitas vezes, aparando as arastas, né? É porque Ele te ama. É porque Ele te quer mais perto. É porque Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, eu trago nesse momento, né, de reflexão a respeito do nosso jejum de 40 dias. Eu vou refazer o jejum agora. Vou só esperar a virada de ano, essas 2 semanas, e vou começar novamente. Eu creio que não é só simplesmente fiz o jejum, acabou, não. A gente é uma constância, uma constante procura pelo Espírito Santo e sensibilidade. E ontem eu louvo a Deus porque Ele me deu a oportunidade de estar ministrando, né, durante esses 40 dias. E é muito interessante porque antes do Senhor falar, né, com todos vocês, Ele primeiro fala com a gente que está levando a palavra. E Ele vai ali corrigindo e faz a gente a refletir e meditar em muitas coisas. E ontem, uma das coisas que estava, inclusive a oração de entrega do jejum, está no livro, né, do propósito de 40 dias jejuando. E algo que tem uma palavrinha lá que eu gostei demais. Constância. Sermos estáveis no Senhor. Uma constante, uma busca contínua no Senhor. É uma jornada. Não acabou, irmãos, não acabou. Não foi só nesses 40 dias. Ainda há muito. Né, filha? Vem cá para você. Deixa eu pegar ela aqui só para me concluir. Vem cá, vem. Vem cá, meu amor. Ela é uma nenenzinha, gente. Ela só tem 6 meses. Então, irmãos, é isso. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Eu louvo ao Senhor pelos milagres que tem operado na minha vida e na vida de outros irmãos, e que possamos estar sensíveis aos próximos tempos que virá na nossa vida. A colheita não acabou. A colheita não acabou. Pelo contrário, é só o início de uma grande jornada, e que possamos entender que cada minuto, cada segundo da nossa vida aqui nessa terra deve ser para glorificar o Senhor, e que possamos fazer isso de forma que muito o agrade. Em nome de Jesus. É isso, irmãos. Glória a Deus! Aleluia, hein? Uau! Gostei da vovó! Gostei! Coisa linda! Glória a Deus! Nossa, gente, olha, tremenda a participação de cada uma de vocês. Cada uma trouxe algo novo, anotei aqui alguns pontos. Realmente está sendo muito enriquecedor. Quem concorda comigo? Não, glória a Deus aí, irmão. Deus é bom demais. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Me ajuda aqui, filha. Estou com a mão esquerda. Glória a Deus, amados. Então, vou ler aqui a pastora Andressa vai me ajudar a ler aqui o testemunho da Denise. E você que quer dar o seu testemunho, você levanta a mãozinha aí que eu vou te chamar na ordem, tá bom? Amém. A Denise falou assim: não consigo falar, mas gostaria de compartilhar que durante o jejum, Deus operou curas em meu emocional de maneira gloriosa. O Espírito do Senhor tem falado de maneira linda, que o pastor presidente da igreja na qual congrego informou que Deus deu o tema de 2026 sendo o ano da colheita, o mesmo tema do nosso jejum. Então, ela está testemunhando aqui, né, primeiro de curas, de coisas que Deus operou no emocional dela, que bênção, glória a Deus, e também mais aí uma testificação, o pastor da igreja dela liberou essa palavra, o ano da colheita, né, sobre os amados, e ela ainda tem mais algo aqui, ó, complementando o meu testemunho. A cura que o Senhor operou na minha vida foi na área de abusos sexuais que sofri no decorrer da minha vida, que acarretou uma obesidade que eu não conseguia vencer, dores que eu não sabia que estavam lá. Ele me visitou, fui liberta. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia, Denise. Glória a Deus. Glória a Deus, nossa, me arrepiei aqui. Bendito seja o Senhor, a Ele toda a glória, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, papai. Obrigada, muito emocionada com o seu testemunho, querida. Louvado seja Deus pelo agir dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Forte, né, pastor? Glória a Deus, muito forte, porque a gente sabe o quanto que quem passa por algo assim pode viver uma vida inteira, né, sofrendo consequências, saber que Deus tem feito essa obra na nossa vida, na sua vida, na minha também, na vida de muitas pessoas, mas aqui no seu testemunho durante o jejum, traz muita alegria mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é a próxima pessoa que gostaria de testemunhar? Vocês que estão aqui? Ivonete, pode falar, querida.
Estão me ouvindo? Sim. Graça e paz. Paz. Foi muito bom para mim todos os dias. Eu, pela misericórdia do Senhor, consegui ouvir todas as orações, os louvores, e todos falaram muito comigo, mas teve eu vou confessar para os irmãos que eu não sou muito para ouvir longos, então eu coloco o fone, geralmente, quando eu vou dormir, eu ouço. E se eu durmo ouvindo, eu ouço de novo até eu conseguir ouvir tudo, para mim poder concordar. E teve eu não guardo muito bem as datas, mas teve que a pastora Meire, de 22 minutos, esse eu ouvi umas 5 vezes, porque ele falou muito comigo, e ela falava sobre humildade, sobre assim, assentar na cadeira da humildade, sobre ter misericórdia. E eu era uma luta constante com essa coisa de misericórdia. Devido a toda a minha situação de vida, eu tinha muita falta de misericórdia com pessoas que mentem, que representam, e eu me achava muito verdadeira. E o Senhor foi me mostrando, sabe, essa ministração dela foi assim, um divisor de águas na minha vida. Eu até fiquei com ela para estar ouvindo sempre, porque foi assim, eu não sei nem explicar, foi o próprio Deus falando comigo. Eu fiquei escutando essa ministração e assim, sabe quando o Senhor toca em você, que você sente aqui, estava todo mundo, 50 pessoas ouvindo, mas parecia que ela estava falando só para mim. E foi assim, muito bom. Todas foram muito boas, todos os louvores, todas, né, as entregas, mas essa, em especial, essa de 22 minutos, que a pastora Meire fez, foi assim, um divisor de águas na minha vida, e eu tenho todos os dias sendo moldada, e eu fazer igual as irmãs, eu também vou fazer sozinha. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, Ivonete. Glória a Deus, que bênção. É o alarme da minha mãe tocando. Oração pelos pequeninos. Deus abençoe. Glória a Deus, que bênção, né? É tão bom ser ministrado pelo Senhor. Glória a Deus. Quando ele fala assim, particularmente com a gente, é uma bênção. Alexandre. É a Suziane, eu acho. Tá, Alexandre. A Suziane, é você, querida? Sou eu, Pai do Senhor, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu quero dar um testemunho muito bom, maravilhoso. Esse jejum não foi fácil para mim, foi muito difícil, principalmente com relação a início à confusão de horário. Eu ficava doidinha aqui, eu falava, ô Senhor, tenha misericórdia da minha mente, porque, né? Mas eu estava lutando desde janeiro, contra uma anemia muito forte no sangue. E eu estava tendo muito sangramento durante os meus períodos menstruais. E aí, quando eu fui fazer o exame, o médico tinha falado para mim que para mim chegar a uma... Como fala? Aquele câncer no sangue, que agora eu esqueci, uma leucemia, era a questão de 2 passos. Ele falou, olha, você não tem nada de sangue, eu não sei o que está acontecendo, vamos investigar, você vai tomar um suplemento muito forte, e aquilo foi um baque para mim, e eu falei, tá bom, vamos tomar. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar também com relação à minha saúde, né, a pré-diabetes, gordura no rim, enfim, mas o mais preocupante que eu estava trabalhando desde o começo do ano, era a anemia. E eu nunca conseguia sair dela, né? Toda vez que eu achava que estava bom, não estava. E aí eu comecei a ter problema para menstruação, porque vinha um dia e não vinha mais. E aí eu começou a vir muita fraqueza, e enfim, né? Eu falei, eu não vou deixar me abater. E aí o Alexandre falou para mim, calma, amor, não fica preocupada, porque é como você fala, Deus vai curar, né? Eu falei, amém, amor, Deus vai curar. Mas eu vou me cuidar. Se Deus deu os médicos e a inteligência da medicação, então a gente vai tratar das duas formas. E aí, durante esse período de jejum, eu acabei passando mal, e aí eu fui para o hospital.
Cheguei no hospital, fui fazer o exame de sangue, eles pediram sangue, urina, enfim. E aí eu fiz os exames, e aí falei, bom, agora eu meio que vou saber como que tá, se tá bom ou não, né, a anemia. E eu tô para fazer uma cirurgia agora ano que vem, e eu dependo disso. Aí, eu fui pro retorno médico, e aí o médico pegou e me passou os resultados dos exames. Eu falei, doutor, eu tava com uma anemia muito forte, né, tava muito próximo ali de uma leucemia de sangue e tal, e o senhor consegue me falar o resultado? Ele falou, não, você tá ótimo, você tá bem, e você, se tinha essa anemia, ela já não existe mais, pode ficar tranquila, mas eu acho que, se essa era a preocupação, eu só vou te passar aqui um anti-inflamatório. Aí eu comecei, dentro do consultório, fiquei, glória a Deus, nossa, glória a Deus, o senhor me curou. E aí ele ficou olhando pra minha cara, meio que, doida. E aí o Alexandre falou, nossa, amor, que bom, né, amém, amém. E ele dentro do consultório, amém, amém. Eu falei, amor, amém, glória a Deus por isso. E aí eu saí do consultório, ele pediu pra mim agendar alguns exames, e aí na hora que eu fui agendar os exames, eu voltei e olhei assim, a menina perguntando meu CPF, e ela tentando agendar e não conseguia. E aí eu peguei, olhei pra cara e falei, o que tá acontecendo? Ela falou, não, acho que, quem que vai marcar? É você ou sua esposa? Eu falei, sou eu. Aí ela falou assim, mas tá errada, Cris, tá no nome de um homem. Tá no nome de Jefferson. Aí eu peguei e falei, ixi, vou voltar no consultório. Aí na hora que eu voltei, ela já falou, amor, será que ele viu o exame errado? Será que realmente você, né, você foi, né, melhorou, foi curada? Eu falei, amor, eu creio que sim. Mas a gente vai ter que voltar lá para pegar o papel de verdade, né, com o meu nome. Aí na hora que eu voltei, falou, doutor, o senhor me deu o papel errado, o senhor tá passando os exames do Jefferson para mim. Aí ele ficou meio sem graça, e falou assim, eu falei, tá, mas esse é o resultado do Jefferson, então, que o senhor me passou. Ele falou, Falei, e os meus resultados? Porque, assim, eu sei que o Jefferson tá com uma labirintite muito forte, né, que o senhor falou que tava, mas, tirando o resultado da labirintite, eu espero que o resultado do sangue dele seja igual ao meu, né? O senhor consegue me passar? E aí ele foi, puxou, e aí, para a glória de Deus, ele falou assim, não, eu tô vendo o seu nome aqui, é Suziane, né? Eu falei, Ele, não, o seu exame tá até melhor que o dele. Eu falei, glória a Deus. Então, pede pro Jefferson tomar um pouquinho mais de ferro, fazer um pouco mais de oração, que logo ele chega no mesmo estado que eu no sangue. E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque eu voltei a ter, né, os meus dias ali de períodos pré-menstruais, e a fraqueza estava, graças a Deus, foi embora. Eu consegui finalizar o meu jejum para honra e glória do Senhor. O Alexandre vai para a confraternização da igreja, o mesmo que falava que não pisava numa igreja cristã. Então, assim, há pessoas que ainda falam para mim, mas você tem que ver que ele não está indo para a igreja. O fato dele acreditar em Deus, ficar falando amém, ficar falando, não, eu creio que Deus vai fazer, amor, não significa nada. Aí eu costumo dizer, para você não significa nada, para os meus olhos espirituais significa que Deus está fazendo a obra. Mas cada um enxerga do jeito que quiser. Então, meu testemunho é esse. No último jejum, eu estava muito mal com a anemia, mas nesse Deus restaurou e eu fiquei muito, muito grata por isso. Glória a Deus, Suziane. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Rei Jesus. Glória a Deus, querida. Que testemunho poderoso. Cura física, cura no emocional. E olha, um jejum, né, com uma alimentação assim desafiadora. Então, glória a Deus. Vê que ela cura. Deus cura, né? Deus opera. Amém. Pastora Roseni, nossa pastora amada. A senhora tem a palavra agora, minha querida. Eu quero, antes dela falar, eu quero agradecer a equipe que esteve orando, né? Foi a diaconisa Irene, diaconisa Marilza, Carol, filha da diaconisa Marilza, a pastora Estela, né? Eu no início, né, da primeira fase, depois fiquei na concordância, na cobertura, mas estivemos aí perseverando esses 40 dias e todos oramos um por um, cada alvo, cada pedido. Então a gente fica muito feliz, a glória do Senhor, mas gratidão à equipe que teve na intercessão. Glória a Deus. A pastora Meire também, viu? Perdão, pastor. Meu Deus, pastora Meire, então, Senhor, né?
Diaconisa Maria. Pastora Miriam é com gosto, com vontade e com poder. Glória a Deus. Pastora Andressa, antes da pastora Roseni. Eu queria só comentar sobre o testemunho da Suziane, dando glória a Deus pelo posicionamento dela, quando ela, principalmente agora no final, que ela falou assim, no primeiro jejum eu estava com anemia, mas nesse Deus trouxe a cura. Gente, a pessoa jejuou, fez um jejum com anemia, não teve cura, não teve resposta, e mesmo assim foi fazer mais uma vez o jejum. Então, que você possa, isso falou grandemente comigo. Deus está falando comigo e pode ser que está falando com alguém aqui também. Então, assim, seja fortalecido no Senhor, independente dos resultados que você tem, continue buscando ao Senhor. E também quero louvar a Deus pela sua vida, Suziane, pelo seu posicionamento de fé e de continuar buscando ao Senhor. E Ele trouxe a cura nessa segunda vez que você está fazendo o jejum. Mas você, tipo assim, mesmo sem ter a resposta no primeiro, ela se posicionou em fazer de novo. Então, glória a Deus pelo seu posicionamento e parabéns também para você. Parabéns pela sua perseverança, por ter continuado, e eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra completa na sua casa. Isso falta pouco. Em nome de Jesus. E foi um dos alvos dela, né? Glória a Deus, a família. Pastora Roseni, amada do Senhor Jesus. Oh, como você é amada, querida. Amém, glória a Deus, amo vocês também, louvado seja o Senhor. Eu vou dar o testemunho porque eu vou precisar sair daqui a pouquinho. Louvado seja o Senhor, né, por toda a sua bondade. O Senhor falou, né, tremendamente esse jejum, veio para mim fortalecer, veio para mim trazer umas revelações, sabe, de entendimento daquilo que o Senhor quer da minha vida, daquilo que o Senhor espera de mim, né, porque o Senhor espera algo de nós. Ele sempre espera algo de nós. Muitas vezes a gente não confia em nós mesmos, mas o Senhor confia, porque se Ele entregou algo para nós é porque Ele confia, né? Ele não vai entregar algo para alguém que Ele não confia, que Ele não tenha total certeza de que a gente é capaz, porque se Ele entregar, Ele vai nos capacitar, né? Ele vai nos dar estratégia, Ele vai nos dar sabedoria para gente fazer. Eu só sei que esse jejum, sabe, me trouxe novas revelações, entendimento para minha vida, falando para mim que eu preciso permanecer na verdade do Senhor, permanecer na sua palavra. E até tem uns 10 anos que eu fiz esse jejum, e eu tinha escrevido, né, falado para o Senhor que Ele fosse minha fonte. Tem uns 10 anos que eu fiz esse jejum, foi da primeira vez, meu livrinho é até o bem antigo, e eu escrevi, né, que o Senhor seja a minha fonte, Jesus seja a minha fonte, para que eu possa sempre buscar em Ti, Senhor. Minha capacidade vem de Ti, então a nossa capacidade, ela vem do Senhor, né? Nele eu vou conseguir, então no Senhor a gente vai conseguir vencer, porque Ele nos ajuda sempre. Então aqui eu fiz uma oração, escrevi pedindo para o Senhor, tem mais ou menos uns 10 anos, que Ele fosse a minha fonte, porque Ele é a fonte de águas vivas, né? E sempre que a gente buscar essa fonte, a gente vai ter a cura, a gente vai ter a restauração, a gente vai ter visão, né? E eu escrevi aqui, Senhor, eu vou sempre me apegar a Ti, Deus, vou sempre me apegar ao Senhor, porque Tu és a minha fonte. Eu me ligo a Ti, então eu quero sempre estar em Ti, porque Tu és a minha fonte. Então, assim, o Senhor falou muito comigo nesse período sobre humildade também, porque às vezes a gente acha que a gente é humilde, e a gente não é humilde de coisa nenhuma. A gente ainda tem muito orgulho, muita coisa ainda pra gente, como a pastora Andressa falou, né, pra gente olhar pra nossa vida e dizer assim, Senhor, eu ainda tenho muita coisa pra ser limpa, pra ser curada, mas eu quero, né? O importante é a gente querer. É a gente querer e a gente permanecer olhando para o Senhor, porque aí nós vamos conseguir. Obstáculo nós vamos ter, dificuldade vamos ter, porque nós estamos no mundo, mas nós temos o Todo-Poderoso ao nosso favor. Então, assim, entregamos esse jejum hoje, eu me sinto uma pessoa leve, sabe? Uma filha do Senhor leve, uma filha do Senhor que tem a certeza e a convicção de que Ele, em todo o tempo, Ele está conosco, Ele está comigo.
E não é por isso que eu não vou passar, muitas vezes, em algumas fornalhas, algumas dificuldades, mas isso é para cada dia mais e mais eu confiar nele, nós confiarmos nele, nós dependemos dele, nós aprendemos mais nele, porque ele é a nossa fonte. Então, permanecer no Senhor, permanecer nele, na humildade, né, de reconhecer, Senhor, eu ainda preciso melhorar, eu ainda, Senhor, tenho essa dificuldade, mas eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu tenho buscado. Louvado seja o Senhor. E grandes coisas tem feito o Senhor, né? E vai continuar fazendo por nós, porque é nós que somos necessitados dele, é nós que precisamos dele. E eu louvo ao Senhor, né? Por nós terminarmos esse jejum. Não foi fácil, como a Suzy falou, não foi fácil, né? E jejum não é fácil, né? Jejum não é fácil, não seria jejum, né? Jejum não é fácil. Senão não seria jejum. Se você vai jejuar de algo, é porque aquele algo ali, ele vai te custar algo. Mas o que vai nos custar, né? Como Paulo disse, eu vejo isso como esterco, quer dizer, como coisa que eu vou comer, daqui a pouco vai ser esterco mesmo. Mas aquilo que eu vou ganhar não se compara, né? Não vai se comparar a grandeza, o poder, né? Eu consegui contemplar as maravilhas, os cuidados, o amor do Senhor. Louvado seja Deus, amados, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque temos um ao outro, né? Quando no dia que a gente não estava muito legal, a gente ia lá, ouvia a palavra, ouvia a oração, e aquilo nos trazia, olha, o Senhor é contigo, levanta-te, alegra-te, vem que o Senhor é contigo. Louvado seja o Senhor que está conosco. Deixa aqui um abraço para cada uma de vocês, para cada um. Louvado seja Deus, como é bom a gente ter famílias, né? Pessoas que a gente tenha certeza, e a gente temos certeza que estão orando por nós, porque nós somos necessitados, cada um de nós somos necessitados um do outro. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amo vocês, Deus abençoe cada um. Minha amada, glória a Deus pela sua vida. Realmente fica a frase aí, né? Se jejum fosse fácil, não seria jejum. Mas glória a Deus, né? Mortificação da carne, sede e fome da presença de Deus, isso é jejum. Reconhecimento que não somos nada sem Deus, é maravilhoso, né? Cada etapa, aprender com o Espírito Santo. Glória a Deus. Alguém mais? Maria do Carmo? E eu só queria, apóstola, que cada fase desse jejum, eu sentia sair coisas de mim, sair pesos de mim. Cada fase eu sentia que eu deixava algo para trás. Eu entregava algo para o Senhor. Isso eu tenho convicção a cada fase. Terminou a fase da primeira fase, algo ficou, algo saía, algo embora. E aí eu me sentia mais leve, mais tranquila, mais em paz. Louvado seja Deus. Não poderia deixar de falar isso foi tremendo. Eu senti isso na minha vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus, amada. Glória a Deus. Alguém mais? Maria? Não? Então, glória a Deus. Bendito. Amém. Eu já estava pedindo ao Senhor que eu gostaria muito de ter a presença dele. Que aonde eu chegasse, porque a presença do Senhor é que faz a diferença. E também eu tinha comigo, porque eu sou, assim, eu sou muito compromissada com as coisas do Senhor. E eu ficava, às vezes, irritada por as outras pessoas não ter o compromisso. Só que não sou eu que vou mudar as pessoas, eu preciso amá-las do jeito que elas são, mas orar para que o Senhor, né, trabalhe, não eu. Então, isso me deixava, às vezes, muito sobrecarregada, muito triste por causa dos acontecimentos. E nesse jejum eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, eu não posso obrigar as pessoas a ser igual a mim, e também eu não posso ficar irritada e nem triste com aquilo que acontece, porque as pessoas não são iguais, cada um tem o seu particular com Deus, e cada um sabe o que Deus é para ele, e o que ele é, como Deus vê ele, como ele vê Deus. E isso me deixava assim bem estressada. E aí
eu peguei e falei para o Senhor, Senhor, me tira isso do meu coração, me dê um coração manso, um coração de amor, porque isso me faltava o descompromisso das pessoas, e me faltava mesmo, eu ficava irritada, e aí o Senhor foi trabalhando nisso, e Ele foi me mostrando como eu era, que eu não tinha que querer mudar as pessoas, eu precisava continuar a ser eu mesma com Ele, não querer mudar os outros, e que eu trabalho, assim, estou com pessoas, né? A gente tem ministério, está com pessoas, mas eu preciso ter um coração de amor e um coração de misericórdia para poder trabalhar, para poder estar com essas pessoas, porque elas precisam muito de amor, assim, a gente conversar e tudo, e não deixa para lá, sabe? E ficar irritada, porque isso aí fazia mal para mim mesmo. Então, porque eu sempre, na minha vida toda, eu fui desse jeito, assim, de querer as coisas tudo ali e ser rígida com horário, esse tipo de coisa. E isso aí faz mal para a gente. Então, nesse jejum, o Senhor me levou a ver que não é eu que vou consertar as pessoas, não é a minha ira, não é muito falar nada, é deixar que Ele vai trabalhar no coração de cada um. Assim como Ele trabalhou no meu, Ele também pode, se a pessoa quiser, lógico, né, que o Senhor não faz nada e que se a gente não quiser. Mas eu já não estava mais me sentindo bem do jeito que eu era, de querer as coisas tudo assim e não dar uma oportunidade para o outro melhorar. Então, para mim, foi assim, eu já esperava todo dia, um dia após outro, esperando para ver a palavra que vinha, para que o Senhor falasse no meu coração, me desse paz, alegria e direção. E assim foi, o Senhor tem me dado direção e tem me ajudado a amar. É o amor do Senhor e sempre estar no amor, não tem outra coisa. Eu preciso ter um coração de amor e não querer cobrar as pessoas, porque eu não tenho esse direito de cobrar, né? Eu sou desse jeito, mas eu não posso. Eu tenho isso comigo, mas eu não posso cobrar as pessoas. Então, eu melhorei assim bastante, e ontem também na igreja teve, né, uma ministração e eu já entreguei para o Senhor novamente, porque digamos que a ministração de ontem era para tirar o altar do nosso coração, e eu via que essa parte de querer que as pessoas tivessem compromisso, fosse igual a mim, não, que a pessoa precisa ser igual a Deus, não igual a mim. Mas isso aí era um altar que eu carregava e eu ficava muito cansada, sabe, de muitas coisas, de ver as coisas acontecer. Então, eu sei que isso aí, eu falei para o Senhor, ó, eu entrego, eu não quero mais ser desse jeito, e eu quero ter um coração cheio de amor e de alegria para cuidar das pessoas, e não querer que elas seja igual a mim, mas eu quero cuidar delas com o amor do Senhor, para que elas cheguem a conhecer o Senhor mesmo, que é assim, quando a gente conhece o Senhor, a gente tem prazer de fazer tudo correto, sabe? De ter compromisso, porque a gente conhece o Deus que nós servimos. Então, isso para mim foi, assim, maravilhoso, porque era uma coisa que me deixava mesmo triste, muito chateada. Mas aí o Senhor foi trabalhando e que continua, né? Falando ao meu coração. Então, eu preciso ser a imagem e semelhança dele. E cada um, né, que quiser ser, vai buscar no Senhor, e não eu querer que as pessoas sejam. Então, foi isso que o Senhor falou, né? Ministrou e continua ministrando no meu coração. Um coração igual do Senhor, humilde, manso e cheio de amor. Amém. Amém. Glória a Deus, Maria. Glória a Deus. Então, chegamos ao final da nossa live, né? Agradecendo ao Senhor pela sua vida, agradecendo ao Senhor pelos testemunhos, pelos milagres, pela certeza de que a nossa fé foi fortalecida.
Eu, particularmente, recebi muito de Deus nesse jejum, foram milagres, né, livramento da minha própria vida. Agradeço muito a Deus toda a intercessão que foi feita por minha vida. Então, tive certeza absoluta que o Senhor me livrou. O último, a viagem com a minha mãe, né, um grupo que intercederam, pessoas estavam no jejum intercedendo. Então, foram muitos testemunhos, né, e gratidão a Deus, porque eu pude receber, né, pelas orações, adoração, e como a Maria falou, cada dia eu também ficava esperando, que vem agora, né, porque é o Espírito Santo que dá, né, o livro existe, foi dado por ele, mas há sempre novidade de vida. Essa é a maravilha do nosso Deus, ele é um Deus de novidade, então tem sempre algo novo e há sempre algo que Deus quer realizar na nossa vida. Então, eu recebi muito de Deus e posso dizer que estive nesse jejum esperando, eu fui para Deus, as batalhas que a Maria falou aqui enfrentar, cada um enfrentou, né, em uma área ou outras, e eu cheguei nesse jejum, aliás, antes de chegar no jejum, a Irene sabe disso, meu filho Mateus, eu estava me preparando as coisas para o jejum, e Deus já estava falando comigo acerca da humildade, do quebrantamento, de romper com as raízes de orgulho, que tem várias facetas. Então, fui muito trabalhada por Deus nesse jejum, foi um jejum diferente para mim. Eu busquei receber daqueles que estavam ministrando. O Espírito Santo eu quero receber através de cada vida que estiver ministrando a palavra. E ele foi muito gracioso, não só com a sua vida, mas a minha também. Então, eu realmente orei, eu não escrevi pedidos, mas eu orei ao Senhor e eu disse, Senhor, eu quero avivamento da minha fé e eu quero avivamento do amor. Eu identifiquei na minha vida, devido a muitas batalhas, eu não sabia explicar muita coisa, e nem sei ainda, tentei até explicar isso para a Andressa quando cheguei, mas não consigo explicar, mas eu observei na minha vida que eu necessitava de ser avivada no amor a Deus, no amor a Jesus, no amor às pessoas, no amor como um todo, amor a mim mesma. Parece estranho dizer isso, mas essa é a verdade. E eu disse, Deus, eu quero realmente esse primeiro amor na minha vida. E eu cheguei em cima da hora aqui, né, da noite de adoração, foi um marco, eu creio, na história desse país, e um marco na minha vida foi quando Deus respondeu as minhas orações nesse jejum, onde eu recebi ali, na adoração com a pastora Andressa ministrando, realmente o som do céu, eu estava muito agradecida a Deus de poder estar ali, porque houve a possibilidade de eu não estar, muita batalha espiritual, voo cancelar, voo perdido, na verdade, né? Então, várias batalhas, eu estava ali, Deus me deu a alegria de estar ali, e aqui ver vários pastores de várias igrejas, vários irmãos, né, um grande derramar do Espírito Santo, todo mover do início ao fim, e então eu recebi uma unção maravilhosa do Senhor, porque nos dias seguintes eu chorava por qualquer coisa, e essa era a Mara que eu conhecia, e que eu não sei, né, em que momento da minha vida o amor havia esfriado, embora eu continuasse a servir a Deus, amar ao Senhor, amar as pessoas, buscando amar a mim mesmo, eu sabia que não era o que Deus tinha mais para mim, eu precisava desse avivamento, eu havia, em alguns momentos, ou algumas coisas havia esfriado esse amor, eu precisava de um renovo de Deus. E o Senhor trouxe isso. O avivamento da fé veio com várias batalhas enfrentadas, foi como a Andressa disse aqui, que pegou da Suziane, realmente vamos continuar, essa é a palavra de comando, continuar a jejuar. Algumas respostas podem não ter vindo ainda, mas elas foram geradas em fé. Amém? Então, eu recebi também o avivamento da minha fé, porque eu recebi paz. Eu tive que, alguns sabem aqui, eu tive que hoje... Meus filhos estão na casa da Irene, eu tive que ir para a casa da Irene, vários desafios, eu estou em Deus, né, vendo o agir de Deus, a manifestação de Deus, da glória de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu pude ver também milagres de Deus na vida
do meu genro, que é um filho para mim, Jonathan. Coisas tremendas Deus fez na vida dele, através da vida dele, na vida profissional, na vida da minha filha, na vida das minhas netinhas, ver quantas coisas lindas Deus tem feito, né? Então, assim, na vida da minha irmã, ver o que Meire é isso, Meire é essa pessoa de ativa, ver o ministério dela fluindo. Então, a minha fé foi avivada por vários testemunhos, né, de vocês, e ver o quanto Deus fez desse jejum, e a certeza que tenho, como falei ontem, vamos continuar olhando para Jesus. Ele é que pode fazer o milagre acontecer. Então, eu preciso de milagres, estou querendo em milagres ainda nesse final de ano. Tenho certeza que vamos viver milagres e colheitas no ano de 2026. Como a Denise falou, o pastor dela recebeu isso, eu creio nisso, né? E vamos continuar nessa fé. Então, para mim, marcante foi o avivamento do amor. Eu estou assim, estou cheia de amor, gente. E eu sei que é como a Maria falou, isso é um processo, é uma obra, porque quando a gente pede isso para Deus, situações virão para provar a gente, né? E aí, de repente, você diz, nossa, eu estou amando, e de repente acontece algo, meu Deus, não perdeu, não, está tudo aí, Deus avivou, só que vai continuando, o tratamento, a cura, a restauração, o avivamento. Então, eu quero, assim, glorificar a Deus, porque eu pude ver o amor de Deus na vida do André, da Irene, que nos acolheu meus filhos, a cura na vida do meu filho Mateus, voltou a comer várias coisas, foram batalhas imensas, livramento, tudo nesse jejum, amados. Livramento do Joshua, 3 livramentos de morte, carro, Deus falando com ele, sabe? Então, assim, livramento na vida dos meus filhos, livramento na minha vida, livramento de morte, liberação de recursos financeiros, Deus abençoando, operando milagres, dando paz no coração, renovando a saúde, né? E eu tenho outro testemunho que eu vou dar o ano que vem, em nome de Jesus, né? Que Deus começou a realizar nesse jejum. Então, a jornada, amados, a jornada de fé continua, amém? Anote no seu calendário. Eu sei que alguns vão começar, mas a nossa terceira jornada de avivamento vai ser no dia 16 de março. É algo muito estratégico, que tem a ver com a nação brasileira. Dia 21 de março, segundo nos é informado na batalha espiritual, um principado, ele entra no continente sul-americano, aí passa a atuar no Brasil, que é Leviatã. E esse é um demônio que ele recebe uma adoração maligna, porque tem a Iemanjá, rainha das águas, tem a idolatria. Então, nós estaremos orando ao Senhor, Deus vai nos dar estratégia. Então, a nossa terceira jornada de avivamento, até agora Deus me deu 3 jornadas para o ano, uma última jornada vai acontecer antes das eleições, né? E eu não sei o que Deus vai preparar para o final do ano, mas são 3 jornadas que nós estaremos fazendo de avivamento nesse ano 2026. Então, você é livre para começar o seu jejum em janeiro com o livro, mas também espero que você esteja conosco na terceira jornada de avivamento. Então, é isso. Eu quero orar agradecendo a Deus, eu quero agradecer pela sua vida, agradecer por cada um de vocês, pelos milagres, né? Agradecer pelos testemunhos, agradecer porque o Espírito Santo é fiel. Eu vi aqui, cada uma de vocês trouxeram algo muito marcante. Pastor Estela trouxe a importância de jejuar, a importância, né, porque o jejum transforma, então, continuar jejuando. A pastora Andressa marcou aí sobre, trazendo a palavra sobre acerca das fragilidades, das batalhas, né, que nós vivemos, e o incentivo a continuar jejuando, a continuar se santificando, a continuar obedecendo, a continuar essa busca de dependência do Espírito Santo. Então, a palavra-chave que ela trouxe foi continuidade. Devemos continuar sempre. Não importa o que a gente passe, não importa onde a gente falhar, não importa, vamos continuar. Então, essa palavra de continuidade, né? Também a questão dos 3 dias, das 3 meditações, né? Então, é interessante porque ela começou com a meditação 1, foi né, removendo contaminação, coração limpo, e terminou olhando sempre para Jesus. Então, na sua aí, particularidade, busque do Senhor aí, qual foi? A Ivonete falou, né, que foi sobre humildade, e é interessante, a pastora Meire falou, né, da cadeira, e ela falou, olha, eu peguei a cadeira lá do evento, né,
a cadeira da humildade, a pastora Andressa desafiou os adoradores, aqueles que estavam ali naquele dia, a sentar na cadeira da humildade. Para mim também a ministração que falou muito o coração desde o começo do livro foi a humildade, em todas as partes. Para mim foi humildade. E eu sei que Deus vai me transformar minha vida, vai trabalhar, trabalhou um pouco e vai continuar trabalhando. Eu já sentei na cadeira da intimidade, vou sentar quantas vezes for necessário. Eu sentei. Eu estou sentada e eu me recuso a levantar, nunca mais eu saio. Quando eu vi a cadeira da humildade, porque realmente, de verdade... É porque a gente tem que levantar para dar oportunidade para outros, por isso que eu falei. E assim, realmente foi algo muito poderoso nessa noite de adoração, e eu digo com a voz... O contexto. Fala, por favor. O contexto é porque vocês não sabem, tinha uma cadeira lá no altar do evento, tinha uma cadeira lá. E meses atrás, quando Deus me deu esse evento, eu tive uma visão de uma cadeira lá no altar. Eu falei, oh meu Deus, por que Deus faz isso comigo? Ele só foi me falar o porquê dessa cadeira no dia. E eu só falava para as pessoas, tem que ter uma cadeira lá. E eu não sabia, mas para que é reunião com a equipe? Eu não sabia. Gente, Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei para que é. Depois, no decorrer dos dias, eu tive visão de pessoas indo sentando, mas eu não sabia o que era. E lá, o Senhor, na verdade, foi uns 2 dias antes, eu acho, mas Deus clareou mesmo lá na hora. Ele gosta de fazer essas coisas comigo, me põe para fazer e não me explica. E aí, foi das pessoas irem lá, era durante a música do Oleiro, irem lá entregando, né, as situações e tal. Aquela cadeira, como a tia May deu o nome, né, cadeira da intimidade, né. E aí foi... exatamente... Da humildade. Cadeira da humildade. Para mim, era a cadeira da humildade. Então, e realmente essa posição do oleiro, de você, que é o que estava sendo dito lá na hora, de você reconhecer que você é o barro, e que ele que sabe, então entrega as coisas, senta nessa cadeira e entrega. Então, algumas pessoas tiveram coragem de ir lá, né, fazer esse ato profético, então foi poderoso, né? E assim, o que fica, eu digo como a Maria, como a Meire, eu acredito que nessa questão, e foi algo forte nesse jejum com relação às meditações, sem dúvida nenhuma, né, todas falaram, tive várias experiências, mas eu acredito que tanto nessa questão da humildade é um processo, e eu percebo que Deus começou. Então, isso já me alegra bastante, né? E que você possa se alegrar também com aquilo que você identificou, que Deus começou na sua vida. Então, vem aí digamos assim, um despertamento, né? Deus nos despertar a enxergar coisas que a gente não via, né? Coisas que a gente não percebia, e de forma assim que se passava de forma muito sutil na nossa vida, mas que tem um peso de importância muito grande e pode se tornar obstáculos ali, ferrenhos na nossa comunhão, na nossa intimidade com Deus, e até impedimentos para vivermos aquilo que Deus tem na plenitude para as nossas vidas. Então, glória a Deus por isso, né? Então, fiquei maravilhada também, aí ela falou, né, continuar olhando para Jesus, o impossível Deus quer e fará nas nossas vidas, e veio a nossa amada pastora Meire, né, dentro de tudo que foi colocado, a ênfase que foi muito frisada foi esse mergulhar em Deus, mergulhar nessa busca de intimidade e na dependência do Espírito Santo. Aí veio nossa querida Jéssica sobre a questão do discernimento, da sensibilidade em ouvir e discernir a voz do Espírito. Mas tanto eu como a Andressa anotamos aqui, eu achei muito interessante, porque geralmente a gente fala, o cristão não tira férias, né? Porque tem pessoas que vão viajar de férias e tira férias de Deus, né? Isso não existe. Mas esse não tem aposentadoria, né? Para a vida do Filho de Deus. Eu achei isso assim muito tremendo que a Jéssica trouxe, e também muito forte essa questão de Deus, porque a gente vê isso muitas vezes, né? Às vezes nós mesmos, às vezes nos posicionamos numa postura de que, como se Deus fosse o gênio da lâmpada,
Ora, se ele é um Deus de milagre, ele faz acontecer, então vai acontecer. Vamos lá, gente, faz acontecer o que eu quero. Então, Deus não tem que fazer a minha vontade. Eu é que tenho que fazer a vontade de Deus. Então, isso realmente foi muito forte para as nossas vidas com essa entrega da palavra. Então, cada uma trouxe algo muito importante, significativo. A pastora Fran não pôde estar conosco, mas glória a Deus. Eu creio que também fomos muito agraciados com as participações dela nas mensagens, né? E fomos agraciados por Deus aqui também, com a participação e testemunho, né, de cada um de vocês. Amém? Irene, nós vamos orar. Amém, glória a Deus. Eu não poderia ficar sem falar, né? Pois é, né? Depois, mas... Minha filha, eu queria saber onde você estava, eu já estava preocupada. Amém, glória a Deus. Então, assim, esse jejum foi uma sequência de jejum, de 3 jejuns consecutivos, né, que eu fiz. E para mim, dos 3 jejuns que eu fiz sequenciados, esse foi o mais difícil, mais desafiador, na verdade, né? Porque eu sempre falo com a Mara que eu não gosto de falar a palavra desafio, né? Dificuldade, mas eu sempre falo desafio. Então, assim, realmente foi bastante batalha, né? Muitas batalhas nós tivemos que passar, né? Em oração, em perseverança, né? Teve um momento do jejum que eu realmente pensei em parar, mas aí quando eu olhava assim, falo assim, Deus, eu tenho uma responsabilidade tão grande aqui, que, né, de estar sempre fazendo as escalas com a diaconisa Marisa, de estar ali constantemente, né, lembrando as pessoas, de estar fazendo jejum, de estar trazendo realmente assim a memória, né, do compromisso que cada um tem, embora eu acredito assim, né, que como a diaconisa Maria do Carmo, né, a falta de compromisso de muitos, né, mas isso aí é relativo, né, porque nós somos humanos e nós somos passivos a esquecer, né. Teve momentos assim na escala que até mesmo eu, né, que estou ali constantemente orando, eu acabei me esquecendo, né, da minha escala, mas assim, não é pelos desafios que nós passamos, mas porque nós sabemos que Deus, ele não traz nada de graça para nós, né? E ele sempre nos dá esses momentos desafiadores que é para a gente poder realmente testar nossa fé e fazer com que a gente realmente, né, passe a lembrar de quem realmente é Deus na nossa vida, né? Teve momentos na viagem da apóstola Mara, eu falei assim, mas gente, ela está tão preocupada, ela está lá, eu sei que ela está passando por tudo isso, mas Deus tem um propósito nisso tudo, né? E eu creio que ela, né, como uma boa entendedora e tem sempre, assim, aquela intimidade maior com Deus, que eu sei que ela tem, então eu sei que ela iria compreender o que Deus realmente estava querendo com ela naquele momento, e por todos os desafios, né, por toda aquela espera, por tudo que ela passou, mas a mãe dela, ela me mandando foto da dona Lindalva lá no aeroporto, nossa, aquilo ali para mim, eu falei assim, Jesus, Deus, se eu fosse alguém assim, que pudesse, com poder, com autoridade, eu ia lá e tirava as duas e fazia elas embarcar logo na mesma hora, né? Mas é assim mesmo, né? Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Então, eu sei, assim, que, embora a gente tenha passado pelo que nós passamos, foi realmente desafiador, mas nós estamos aqui, né, para a honra e glória do Senhor, e creio que cada um vai receber da sua porção, né? Que Deus realmente tem para nossas vidas e por tudo aquilo que a gente espera, né? A gente espera no Senhor e que realmente o Senhor irá realizar todos os nossos desejos, todas as nossas petições, né? Que não foi só pela nossa vida particular, mas foi para a vida de todos que aqui estavam, né? Então, eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai realizar o desejo do coraçãozinho de cada um aqui. Amém? Era isso, amadas. Amém, glória a Deus. Pastor Andressa, então, vai estar orando agora, amados, agradecendo. Deixa eu só falar algo rápido, apóstolo. Muitas das vezes oramos, graças e paz a todos, e esquecemos do que oramos, mas lembra, a gente sempre ora, né? Oramos pelo propósito dessa viagem da apóstola,
e já começamos a orar um dia antes, né? Ela até falou, não, Marilza, é amanhã. Eu falei, não, Deus falou que seria hoje, né? Então, já começamos a orar antes. Deus sabia. Tem mais um dia, né? Além. 3 dias antes. E nós orando, né? E a gente sempre fala, orando para o Senhor, falando, né? Muda a rota, leva para uma rota segura. Olha a rota que o Senhor fez, tirou de Brasília, trouxe para São Paulo, voltou para Santos. Então, o Senhor, ele muda a rota. Quando ele tem algo especial para falar, para fazer, ele vai fazer. E nós oramos para que o Senhor mudasse a rota, levasse ela para uma rota segura. E ele tinha algo para falar em específico para ela em tudo isso, e ele falou. Então, ele faz. Ele é Deus, ele faz. Então, muitas das vezes oramos e esquecemos o que nós oramos. E quando ela estava passando por tudo isso, meu Deus, lá foi para Santos, eu falei, eu lembro muito bem que eu orei, falei, Senhor, muda a rota, leva ela para uma rota segura, né? Muda a atmosfera, e o Senhor fez. Ele é Deus, ele faz. Se for falarmos de testemunhos aqui, gente, o Senhor fez grandes coisas, estou muito feliz. Não poderia deixar de falar, eu não ia falar, né? Para não estender. Mas o Senhor fez maravilhas no meio de nós, né, Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Que forte, hein, Marilza? Eu anotei assim, ó, a gente pede uma rota segura a Deus e a gente não pode querer controlar o caminho. Se você pede uma rota segura para Deus, depois fica querendo controlar, não faz sentido. Acho que o Espírito Santo vira e fala, você pediu, eu estou fazendo. Então, que na sua vida também, aí, você que ainda está aqui nessa live, contemple as situações que você fala, meu Deus, eu estou pedindo isso e está acontecendo uma coisa totalmente diferente. Então, contemple que você pediu uma rota segura, ou você pediu para Deus controlar a sua vida, ou você declarou que Ele é Senhor, então deixa Ele ser Senhor. Você não vai ter controle sobre o caminho. Você só precisa confiar. E tem outra coisa que eu queria reforçar aqui no final, pegando aí essa, que falou muito comigo também, da Jéssica Paloma, que ela falou que cristão não tem aposentadoria, né? Gente, muitas vezes a gente acaba um tempo de jejum e fala, agora eu posso relaxar. Agora vai carne, vai, fica à vontade. Não é assim. Então, fica aí o alerta para todo mundo. Acabou um tempo de jejum, mas não tem aposentadoria, não. Você vai talvez começar em janeiro, um jejum particular seu, mas lembra disso, olha, eu ainda sou filho de Deus, ainda tenho que ter temor, ainda tem as coisas que eu recebi do jejum que eu tenho que continuar na minha vida. E, juntando isso com o que a Denise falou, que o pastor disse que 2026 é o ano da colheita, com o tema do livro, preparando a terra para uma grande colheita. Você quer ter colheita? Você tem que continuar plantando, meu filho. Você está tendo milagre, você está tendo resposta. Você quer colher só em 2026 e 2027 não tem nada mais? Então, tem que continuar. Tem que ser uma constante. Amém? Que Deus abençoe. Vamos fazer a oração aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos. Eu te agradeço por todas as pessoas que estão aqui nessa live e por todas as pessoas que participaram desse jejum. Porventura não estão aqui, mas todas as pessoas que estão ali no grupo, todas as pessoas, ó Pai, que se consagraram, ó Deus, seja com aquilo que foi indicado, seja com outras coisas. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ter nos ajudado, pelo Senhor ter nos sustentado, e por coisas, teve pessoas que teve respostas concluídas, teve pessoas que, como foi falado, teve despertamentos em certas áreas que o Senhor vai continuar trabalhando, e teve pessoas, ó Pai, que receberam força, teve pessoas que têm testemunhos para contar, receberam milagres, e tem outros, ó Pai, que estão recebendo, Pai, de Ti o fortalecimento para perseverar, para não desistir, Senhor. Obrigada, Senhor, por não termos desistido, Senhor. Obrigada porque o Senhor sempre trabalha em nós a perseverança, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, como até a Irene falou, vem aquela vontade, às vezes as pressões das situações, de jogar tudo para o alto, mas o Senhor está lá, a gente vê
Eu também passei por isso. Eu ia para o Grupo Favela, ainda tem gente jejuando, né? Ainda tem gente orando, ainda tem gente buscando. Então, vamos continuar. E que o Senhor, Pai, continue a se mover poderoso de unidade no teu corpo, na tua igreja, independente da denominação, independente do ministério, que mais e mais vidas possam estar se juntando, Pai, para jejuar, Pai. Também com esse livro, Senhor, em nome de Jesus, vai despertando, vai espalhando, Pai, isso para todo o Brasil, para as outras nações, ó Deus, porque é avivamento, Senhor. Porque o avivamento começa com quebrantamento, com arrependimento, Pai. E esse livro nos auxilia, Pai, nisso, Pai, na nossa vida contigo. Então, que venha a tua bênção, Pai, sobre cada pessoa que jejuou, que entregou, que fique, Deus, o temor do Senhor, o alerta de continuar vigilante, porque a tua palavra também diz orar e vigiar. Então, a gente orou aí 40 dias, jejuou 40 dias, e agora permanecer na vigilância, Senhor. Ajuda cada um de nós, ó Pai, na vigiar, ó Pai, orar e vigiar, em nome de Jesus, ó Deus, solidificando aí nesse fim de ano, até 2025, ainda, como minha mãe falou, ainda milagres vão acontecer, eu creio, solidificando na vida de cada um, Pai, aquilo que foi recebido durante esses 40 dias, aquilo que o Senhor começou a trabalhar, e também trazendo clareza, discernimento, visão aberta para as coisas que a pessoa até recebeu, mas ainda não enxergou. Então, que nesse tempo a visão se abra para enxergar, para receber com mais profundidade, e que todos nós, ó Pai, possamos, como a pastora Meire falou assim, mergulhar, que a gente pare com a mesquinhez, ó Pai, de, recebi aqui um copinho de água do rio do Senhor, que bênção, que bom, e tal, não, que a gente não se contente, que a gente queira verdadeiramente mergulhar, a gente queira mais e mais e mais, Senhor, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, e eu te agradeço por aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor fará, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós, sabedoria, discernimento, aí, durante as festas, desse fim de ano, contato com familiares, contato com diversas pessoas, ó Pai, de crenças diferentes, e de, às vezes, pessoas que estão com portais abertos, pessoas que têm fragilidades. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor preparou cada um de nós para esse tempo também, Pai. Em nome de Jesus, revestidos da armadura, Pai, revestidos da tua unção, revestidos do teu poder, Pai, para sermos como Jesus, para andarmos como Jesus andou e continuar olhando sempre para Jesus. O diabo sempre tenta fazer a gente olhar para os outros, para a gente olhar para nós mesmos, para a gente olhar para as circunstâncias, mas que não esqueçamos, até o fim desse ano, a gente fique gravado assim, olha, de novo, olhando sempre para Jesus, olhando sempre para Jesus, olhando sempre para Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, amados. Deus abençoe a todos, boas festas, muita presença de Deus e shalom, shalom. Shalom.